exposição da palavra nessa manhã terá como base o trecho do Salmo 18. Convido a atenção dos irmãos para a leitura. Salmo de número 18. Nós leremos primeiramente até o versículo 7, Salmo 18, de 1 a 7, e depois nós leremos a partir do versículo 14 até o 19. Acompanhe na sua Bíblia essa leitura. Mas antes de ler, eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma realidade. Nós acabamos de ouvir o diácono Wilson, em sua oração, pedir em favor daqueles irmãos que estão passando por dificuldades, que estão desempregados, que de alguma maneira sofrem o dano de não poderem ter o mínimo que o ser humano necessita para ter dignidade: trabalhar, ganhar o sustento, levar o pão para casa e viver assim em paz. E eu creio que essa é uma situação que aflige muitos de nós. O Brasil tem milhões de desempregados, mas esse não é o único problema, essa não é a única dificuldade que chega até nós. Há muitas situações que desassossegam a nossa vida, tiram a nossa paz, roubam o nosso conforto espiritual, emocional, relacional. Muitas das discussões ocorrem dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, muitas vezes por causa de problemas exteriores, problemas do lado de fora, problemas que chegam sem pedir licença e vão entrando e vão tomando conta da própria história. Uma doença que chega de maneira repentina, o envelhecimento, que a gente não gosta do nome, mas é a verdade, trazendo limitações para a nossa vida, fragilidades, antipatia dos incrédulos, perseguição, ciúmes e oposição daqueles que estão próximos. Quantas situações aflitivas nós temos que enfrentar e lidar com elas no dia a dia. E não dá para a gente fechar os olhos e fazer de conta que não acontece. Eu sou crente, nada disso vai acontecer comigo. Não é assim, você sabe disso. E eu sei também que por conta de um ensino falso, que fala de uma prosperidade antibíblica, eu sei que muitos cristãos, muitos irmãos nossos, muitos frequentadores de cultos e de igrejas estão enfermos, doentes, porque foram ensinados a externar um bem-estar que muitas vezes não é real, a negar situações que estão ali latejando e dizendo: vai doer muito e por muito tempo ainda. Há muita gente enferma dentro das igrejas. E eu creio que nós precisamos da palavra de Deus como recurso para nós. E Deus nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos encontrar nela recurso suficiente para viver neste mundo mau e lidar com essas situações que estão aí, a todo instante, batendo a porta do nosso coração e tentando nos seduzir para nós sermos levados por essa enxurrada maligna de pecado, que conduz para não outra direção senão para a morte das estruturas da vida, o rompimento com os laços que geram bem-estar, estabilidade, firmeza espiritual.
Há uma enxurrada de coisas vindo contra nós. E nós precisamos do único recurso que nós temos, escriturado, para nos dar alento, paz, direção, consolo, força, que nos leva a perseverar. É a palavra de Deus. Eu escolhi o Salmo 18 porque o Salmo 18 ele traz de cara um contexto para nós. O Salmo 18 é o Salmo de Davi, mas ele apresenta o contexto no qual esse salmo foi composto. E começa assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então ele disse: irmãos, Davi sofreu. O rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, sofreu. Ele foi surpreendido pelo mal também. Ele que foi levantado por Deus, escolhido especialmente para ser o representante seu no meio do povo de Israel. O braço do Senhor, objetivamente falando, humanamente falando, historicamente falando, o braço do Senhor no meio da nação israelita. Ele também sofreu. E eu creio que nesse trecho que nós vamos ler, nós certamente encontramos um direcionamento para quando o mal, de maneira surpreendente, chegar à nossa vida. A palavra de Deus diz, a palavra de Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, diz assim ao nosso coração: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele, Deus, se indignou. Versículo 14 agora até o 19. Despediu Deus as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Senhor Deus, aplica esta porção da Tua palavra ao coração do Teu povo nesta hora. Fala conosco. Dá-nos a bênção de ouvir Tua voz e que não nos falte a força em fé para pô-la em prática no nosso viver de cada dia. Por Jesus Cristo, nosso amado e eterno Redentor, nós assim oramos. Amém. A pergunta que eu queria que você encontrasse na palavra de Deus respostas para ela é: quando nós somos surpreendidos pelo mal,
como nós devemos agir, como nós devemos nos portar, qual deve ser a nossa conduta em horas de aflição, de angústia, de desassossego, quando buscamos a paz e não encontramos paz, mas conflitos que desassossegam, que ferem, que fazem doer, que trazem choro e não riso de alegria para a alma. O que é que nós podemos fazer? Como nós devemos agir e reagir quando somos surpreendidos pelo mal, assim como foi Davi? Eu queria que nós olhássemos para esse texto, tentando compreender um pouco a sua estrutura. A leitura pode ser dividida da seguinte maneira. Nos versículos de 1 a 3, o que nós encontramos aí é uma declaração do amor de Davi pelo Senhor. Quando lemos esses 3 primeiros versículos, nós vemos uma declaração do amor de Davi pelo Senhor. Os versículos 4 e 5 nos apresentam a situação de calamidade na qual Davi estava inserido, né, como servo do Senhor, como rei, como uma pessoa que temia a Deus e que buscava viver de acordo com a sua vontade, né, estava passando por uma hora de grandes trevas, de grande aflição. E, portanto, nesses 2 versículos, 4 e 5, nós encontramos a apresentação de Davi dessa situação de calamidade na qual ele se encontrava. No versículo 6, a primeira parte dele, 6a, nós vemos a atitude tomada por Davi diante do mal. Como é que Davi reagiu quando a calamidade chegou? Então, nós vemos aí nessa primeira expressão do versículo 6. Então, na segunda parte do versículo 6, versículo 7 e depois nos versículos 14 a 19, nós vemos as ações providentes de Deus na vida de Davi, seu servo. O que é que Deus fez em relação a tudo isso? E como resposta providente ao que Davi também, a atitude que Davi também tomou na presença do Senhor. Nós vamos começar pelo segundo momento aí, a apresentação de Davi dessa situação de calamidade na qual ele se encontrava. E tentaremos, a partir daí, encontrar algumas lições do texto para as nossas vidas de cada dia. O que é que nós podemos aprender disso aqui? Começando pela situação de calamidade na vida de Davi, eu creio que, assim como ele, nós podemos e devemos aprender algumas lições. E essas lições são simples, não são difíceis de nós entendermos, mas nós precisamos ouvir com atenção, refletir e ponderar no coração, porque se hoje o vento está soprando gostosamente no seu rosto e você se vê a pessoa mais sortuda da face da terra, as coisas podem mudar com rapidez e o vento suave pode se transformar num tufão e o vento aí vai desgraçar com tudo, estragar com tudo, que até então era belo, alegre, trazia bem-estar, sossego e nos fazia pensar que a vida é um mar de rosas. Tudo pode mudar rapidamente, rapidamente. E essas surpresas desagradáveis que a vida se encarrega de trazer para nós sempre ocorrem. Sempre. Não pense que isso vai acontecer só na casa do vizinho, só na vida do outro. Chega para todos nós. Assim, que lições do texto, a partir daquilo que Davi fez, a partir da calamidade que aconteceu na vida daquele homem, daquele servo de Deus do passado, e que como palavra de Deus chega até nós, o que é que nós podemos aprender daqui? Que possa, de fato e de verdade, nos auxiliar a viver melhor, na presença de Deus, para a sua glória e louvor. Que lições nós temos aqui diante de nós? Lições simples.
E eu diria que, assim como Davi, em primeiro lugar, nós devemos encarar o mal com lucidez. Encarar o mal com lucidez. Isso quer dizer pelo menos três coisas. Pelo menos três coisas. Primeira, que nós não devemos ignorar o mal quando ele aparecer. Dizer que não é verdade, dizer que não incomoda, dizer que está tudo bem, dizer que não dói, dizer que essa situação e essa experiência não azeda a alma, não adianta. É um negacionismo e não é espiritualidade alguma. É negacionismo, puro e simples. Isso não vem de Deus. Veja o que Davi falou quando teve que enfrentar o mal de maneira histórica, pessoal, quando ele enxergou e sentiu o aroma da maldade diante de si. Quando o rei de Israel, Saul, decidiu com um exército, com soldados, empreender uma caçada pela vida de Davi, para matá-lo, por ciúme, por inveja, por pequenez de alma, porque foi reprovado pelo Senhor, e porque Davi foi aprovado pelo Senhor. Um homem decide matar o outro. Maldade. Davi não ignora o mal quando ele aparece diante dos seus olhos. Os versículos 4 e 5, veja as palavras que Davi usou. Ele disse: laços de morte me cercaram. Eu me vi cercado por armadilhas hostis. Para todo lado que eu vou, eu encontro armadilhas preparadas para mim. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Aquela enxurrada de impiedade trouxe terror para minha alma. Versículo 5: cadeias infernais me cingiram, eu me vi amarrado por cadeias, por algemas do inferno. Tramas de morte me surpreenderam. Eu não esperava. E os estratagemas estavam sendo feitos para a minha destruição. Assim como Davi, eu aprendo que não devo encarar o mal senão com lucidez. E lucidez significa dizer o que é, falar a verdade, afirmar o que está acontecendo ao próprio coração, à própria alma. É dizer para mim mesmo o que é que está acontecendo, para que eu não viva no mundo da fantasia, para que eu não seja motivo de tentação diante de Deus até, porque eu vou falar com Ele de coisas irreais, e eu não posso fazer isso. Davi olhou e viu, e com lucidez não ignorou o mal. Segundo, três coisas. Quando nós encaramos o mal com lucidez, isso quer dizer pelo menos três coisas: que não devemos ignorar o mal, que não devemos nos acostumar com o mal, dizer que a vida é assim mesmo, que não tem jeito de ser diferente, que o melhor é aceitar, porque todo mundo é assim, todo mundo faz assim. Ponto. Fiquemos dessa maneira, aceitemos cegamente, vamos nos acostumar com essa situação, não vamos fazer nada. Aceite, como dizem por aí, que dói menos, não é? Não, não dói menos. Terceiro lugar, devemos encarar o mal com lucidez. E isso quer dizer que nós também não devemos nos conformar com ele.
Não ignore o mal, não se acostume com o mal e não se conforme com o mal. Nós não devemos tomar a forma do mal, usar os seus recursos e nos deixar moldar por suas estratégias maliciosas, permitir que as raízes da maldade tomem conta do nosso coração a ponto de sermos dominados por sua influência destrutiva. Não, decididamente em nós impera um outro ânimo diferente deste. Recuse essa insinuação, essa sedução maligna dentro do seu coração, porque isso é coisa que apela ao coração, não é a razão, a mente diz isso não presta, mas o coração é apelado pelo mal, é seduzido a se amoldar, a tomar a forma dele. Não aceite isso. E diga não ao seu coração e aos sentimentos que tentam povoar o seu mundo interior. Ouça o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, à igreja, aos crentes em Jesus Cristo de Roma, capítulo 12, versículo 21, o último versículo do capítulo. O apóstolo Paulo disse assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Em nós reina o bem de Deus, a presença de um Deus benigno reina sobre nós. Não se dobre nem aceite os estímulos malignos que chegam até você nessas experiências cotidianas, nesses relacionamentos com a impiedade que brota do mundo e respinga sobre as nossas cabeças. Não se conforme com o mal. Nós veremos que Davi teve uma reação diante disso. A primeira coisa que Davi fez foi, com lucidez, dizer que o mal é mal. E então, o que é que ele faz a partir disso? Como Davi, nós aprendemos a encarar o mal com lucidez espiritual, certamente, não ignorando, não nos acostumando, não nos conformando com o mal. Mas o que é que Davi fez a partir disso? A segunda lição vem do versículo 6, a primeira parte dele. Portanto, nós vemos a atitude tomada por Davi diante do mal. E a atitude que ele tomou, nós também devemos tomar. É a referência para nós, como palavra de Deus para cada coração aqui. E qual é a lição que eu queria que nós aprendêssemos? Eu queria que nós aprendêssemos, então, essa segunda lição, que nós devemos, como Davi, buscar na presença de Deus a solução para toda maldade que nos assedia, que chega até nós. Buscar na presença de Deus a solução para toda maldade. A maldade de dentro de nós mesmos, a maldade de fora, a maldade de dentro dos ambientes que nos são caros, ambientes de afeto até, e ambientes de fora, de impiedade, onde temos que entrar, pelo menos temporariamente. Trabalho exige, as nossas funções externas exigem esse trato com a impiedade. Como nós devemos agir? Como Davi agiu, buscando na presença de Deus a solução para toda a maldade. E como é que Davi fez? Davi simplesmente orou ao Senhor. Versículo 6, primeira parte, diz assim: depois que ele, com lucidez, encara o mal com toda a sua nuance, ele diz assim: na minha angústia, ele ficou angustiado, ele ficou desassossegado, ele se sentia ferido, invadido por uma força estranha, e ele diz: na minha angústia, eu peguei a minha espada, na minha angústia, eu cerrei fileira com um exército forte, preparado. Na minha angústia, eu chamei homens que me amavam para liderarem uma revolta contra Israel. Na minha angústia eu fiz isso. Não,
Ele diz: tão somente na minha angústia invoquei o Senhor. E o Senhor grafado com letras maiúsculas aqui, dizendo: Javé, aquele que reina sobre a história humana, toda ela, cada parte pequenina dela. Javé é rei, rei soberano. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Eu gosto dessas expressões. Meu Deus, meu Deus, gritei por socorro ao meu Deus. Davi orou ao Senhor. Queridos irmãos, a oração continuará a ser sempre a expressão de um coração que é íntimo de Deus, que é amigo de Deus, e que por isso teme ao Senhor mais do que aos homens e às circunstâncias deste mundo. A oração continuará sendo sempre essa expressão de um coração que teme ao Senhor e que sente prazer de estar em sua presença. Qual foi o conteúdo da oração de Davi? Davi orou, mas qual foi o conteúdo dessa oração? Agora nós precisamos considerar os versículos 1 e 2, a declaração do amor de Davi pelo Senhor, que é Javé, pelo seu Deus. O primeiro conteúdo da oração de Davi é o início do salmo. É uma oração. Ele começa orando e falando: eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. E deixe-me afirmar aqui uma verdade. É um homem falando isso. Não é um homem masculado. É um homem viril, mas servo do Senhor, falando com virilidade, com masculinidade. Eu amo o Senhor, o meu Deus. E veja, por que é que ele fala isso? Ele fala que ama o Senhor pelo que Deus era para ele. Isso para mim é significativo demais. Ele fala que ama Javé por causa daquilo que Javé era para ele. E o que Deus era para Davi, ele continua dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha. Tu és o ponto de estabilidade, de segurança para mim. Tu és o meu libertador. Tu és, ó Senhor, o meu libertador, a minha cidadela, o meu lugar de segurança, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a minha proteção, a força da minha salvação, aquele que preserva a minha vida, o meu baluarte, o meu ponto de estabilidade e de segurança na vida diária, o meu baluarte, o lugar onde eu estou e ninguém pode chegar, ninguém pode me tocar. Tu és tudo isso, Senhor. O primeiro conteúdo da oração de Davi é essa declaração de amor pelo seu Deus, por tudo aquilo que ele era. E então, o segundo conteúdo da oração de Davi é súplica pela intervenção de Deus na sua história. Então ele continua no versículo 3 dizendo: invoco o Senhor, que é digno de ser louvado por tudo isso que ele é, mas eu serei salvo dos meus inimigos. Porque ele é tudo isso, eu serei salvo dos meus inimigos. A súplica pela intervenção de Deus na vida de Davi acontece por causa daquilo que Deus também podia fazer por ele, sendo quem ele era. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. A resposta em seguida é: ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus me ouviu.
O meu clamor chegou até Ele e penetrou os seus ouvidos. Irmãos queridos, nós devemos buscar na presença de Deus a solução para toda maldade. Quando o mal aparecer na sua vida, não tente dar o seu jeitinho. Eu sei que nós somos afobados demais, ansiosos demais, e achamos que Deus não está. Por mais que a nossa verborragia evangélica diga, não, Deus está, Ele cuida, mas lá no íntimo, no coração, é como se nós não acreditássemos em nada disso e vivêssemos num padrão de conduta muito diferente. Se nós não tomarmos as providências, nada vai acontecer. Orar, para quê? É como se a oração não tivesse muito efeito na nossa vida. Deus ouve, está bem, mas entre ouvir e fazer há um abismo separando as coisas. Irmãos, nós acreditamos no poder da oração na vida cristã? Nós acreditamos mesmo que Deus ouve e responde às nossas orações? Em vez de você tentar resolver do seu jeito, a seu modo, as coisas que sucedem, as coisas graves, as coisas difíceis, as coisas que atormentam, em vez de você tentar resolver, de dar o seu jeito, de dar a sua cara a essas coisas, dobre o joelho, feche seus olhos, rasgue o coração, escancare a alma na presença de Deus, fale de tudo isso e suplique, e clame, e grite por socorro, porque o Deus que está no trono não está cochilando, e Ele cuida dos seus. Terceiro lugar, o que devemos fazer quando o mal nos surpreende? Como Davi, devemos encarar o mal com lucidez. Devemos buscar na presença de Deus a solução para toda a maldade, mas devemos também confiar inteiramente no Senhor e esperar pelo seu agir. Devemos confiar inteiramente no Senhor e esperar pelo seu agir. Espera não é cruzar os braços, não é passividade, não é conformismo com a coisa que está ardendo, com o fogo ardente, não é isso. Espera não é displicência, espera é foco na pessoa certa, no lugar certo, foco na vontade de Deus, foco na presença de Deus, foco no poder de Deus, foco na vontade e na palavra de Deus, foco nessa coisa toda que pode dar rumo à história de fato e de verdade. E então está preparado para tomar qualquer atitude que a santa mão de Deus apontar como direção viável para a história pessoal. Isso é espera, segundo a Bíblia. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei, se inclinou para mim. E quando Deus se inclina para mim, eu preciso estar preparado para agir. Como os anjos lá no céu, cobrem o rosto, cobrem os pés e voam na presença do Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, mas estão ali preparados. Porque quando a voz do altar, quando a voz do trono soou, dizendo: façam assim, eles saem da presença do Senhor para executar a sua vontade. E então pegam uma tenaz e com ela uma brasa do altar e tocam na boca de Isaías. Você se lembra de Isaías 6? Assim como os anjos que estão lá, os serafins que estão nos céus, como filhos de Deus, nós também devemos estar nessa espera atenta, consagrada, dedicada,
íntima para fazer a vontade do Senhor. E é isso que nós vemos aqui na vida de Davi. Devemos confiar inteiramente no Senhor e esperar pelo seu agir. 2 razões para isso. Porque Deus sabe tratar do mal. Deus sabe tratar com o mal. Versículo 6b. Ele ouviu o clamor, ele teve compaixão, porque permitiu que o grito de socorro lhe penetrasse os ouvidos. Ele acolhe o brado angustiante do seu servo. Versículo 7, o que é que Deus faz? Diz assim: então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, um grande terremoto. E Davi diz assim: isso tem uma razão, isso tem um porquê, isso não é casualismo, não é casualidade, não é coisa casual, é coisa sobrenatural, porque Deus se indignou. A terra se esfacelou, os montes se fenderam, porque Deus se indignou, porque o meu grito lhe penetrou os ouvidos, porque o meu brado de súplica, a minha invocação pedindo o auxílio da mão divina, chegou até o seu trono, e ele se indignou. Versículos 14 e 15. Despediu Deus as suas setas, espalhou os meus inimigos. Não fui eu que fiz nada, foi Deus que fez. Deus, como um guerreiro, desferiu setas e desbaratou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas. Deus desceu aqui e quando ele tocou o chão, se descobriram os leitos dos rios, os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, saiam, chega. Quando Deus age, a terra se abala. Quando Deus age, as coisas são transformadas. Quando Deus age, o mal retrocede. Quando Deus age de maneira favorável aos seus servos, ao seu povo, bênção recai sobre nós. Mas muitas vezes fogo devorador toma conta da impiedade. Deus, quando se levanta do seu trono, a terra estremece. E eu fico chocado, porque nós não percebemos a grandeza disso, a glória disso, e às vezes não damos a mínima à presença gloriosa de Deus no nosso meio. O nosso coração não mais se quebranta diante da grandeza altíssima do nosso Deus. Deus sabe tratar com o mal melhor do que eu e você. Deus sabe. Segundo lugar, devemos confiar inteiramente no Senhor e esperar pelo seu agir, porque Deus sabe cuidar também dos seus filhos e preservar a vida deles de todo e qualquer mal. Versículos 16 a 19. Do alto me estendeu, disse Davi, o Senhor a mão e me tomou. Veja que Davi não nega que existe aflição, que existe perseguição, que existe risco de vida. Ele não nega nada disso. Ele afirma
a dificuldade, a desolação, a aflição. E ele diz: se Deus não tivesse estendido a sua mão e me tomado, as águas teriam me submergido, passado sobre a minha cabeça, e eu teria desaparecido, porque são muitas águas. Mas o Senhor estendeu a sua mão e me tomou. Versículo 17: o Senhor livrou-me de forte inimigo. Há um forte inimigo, mas o Senhor me livrou do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Eram mais poderosos do que eu. Deus sabe cuidar dos seus filhos e preservar-lhes a vida de todo mal. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos ampara, é Deus quem nos livra, é Deus quem nos protege. Não tente fazer do seu jeito, não vai funcionar. Confie no Senhor inteiramente e espere no seu agir. Versículo 18: assaltaram-me no dia da minha calamidade, no dia da minha vulnerabilidade, no dia da minha fraqueza, no dia em que eu não tinha nada para entregar de volta. Nesse dia eu fui assaltado, de repente. Mas o Senhor me serviu de amparo, escudo, proteção. O Senhor tomou a dianteira, o Senhor interveio entre mim e o meu inimigo. Deus estava ali nesse caminho do árduo, duro, pedregoso, espinhoso. Deus estava ali. E Ele interveio para que eu fosse preservado, amparado. E finalmente o 19, Davi diz: Deus trouxe-me para um lugar espaçoso. Deus mudou a minha sorte. Deus me tirou do lugar apertado e me levou para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Porque Ele encontrou em mim algo que Ele mesmo havia posto no meu coração: a capacidade de reagir aos apelos de Sua Majestade. Irmãos queridos, nós precisamos nos lembrar que Deus já nos deu o ferramental necessário para que nós possamos reagir aos apelos de Sua graça e majestade, soberania e poder. Davi reage do jeito de Deus, e Deus olha para ele e diz assim: eu me agradei de você, Davi. É Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Creia nisso, meu irmão. Confie no Senhor inteiramente. Descanse o seu coração no Senhor. Espere pelo seu agir. Que aplicações podemos trazer para a nossa vida? Eu queria deixar 3 aplicações para você. Que você reflita, que você pondere, que você considere a palavra de Deus e que diante dela o seu compromisso com o Senhor seja renovado. Que você seja um canal de bênção para o mundo. Queria dizer 3 coisas para você. A primeira é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: qual é o tamanho do seu amor por Deus? Diga sinceramente ao seu coração, qual é o tamanho do seu amor por Deus? Quanto de valor você emprega à pessoa de Deus na sua história? Qual é o tamanho do seu amor pelo Senhor? Escute, a integridade do seu amor define o tamanho de Deus na sua história diária.
Eu repito, a integridade e o tamanho do seu amor define também o tamanho de Deus na sua história diária. Qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho do seu amor por Ele? Segunda coisa, não assuma decididamente atitudes triunfalistas na vida cristã. Essas atitudes não convêm a crentes em Jesus. Não assuma atitudes triunfalistas. Reconheça diante desse vai e vem da vida, reconheça a sua humanidade, sempre vulnerável, sempre pequena, sempre frágil, sempre dada ao mal. Reconheça a sua humanidade vulnerável e reconheça também que nós vivemos num mundo caído, num mundo mau, e por isso muitas vezes a maldade vai nos alcançar e vai nos fazer sofrer. Isso vai chegar para mim, vai chegar para você, e nós somos crentes sinceros, somos filhos de Deus, somos amados pelo Senhor. Não vai mudar em 1 milímetro esse status de filhos de Deus que somos, porque é graça do Senhor. Mas nós vamos sofrer, nós vamos nos machucar, nós vamos chorar, nós vamos lamentar, nós vamos amargar o fogo da perseguição, da oposição, dos desafetos. Sim, nós vamos passar por isso. O importante é saber que nós passamos tudo isso porque nós amamos o nosso Senhor, amamos a Deus sobre todas as coisas, mais do que a própria vida, e estamos empreendendo algo que é digno do seu nome e Ele se agrada de nós. Portanto, não assuma atitudes triunfalistas na vida cristã. Isso é do diabo, vai passar, eu decreto, eu faço. Não é assim. Quebrante o seu coração na presença do Senhor, entregue-se a Ele, confiando inteiramente. Terceira aplicação: não menospreze o poder da oração na vida diária. Não menospreze o poder da oração. Um povo que não ora é um povo que não acredita no seu Deus. Não menospreze o poder da oração na sua vida. Deus ouve e costumeiramente intervém na vida do seu povo com graça, com compaixão misericordiosa. Deus intervém. Não menospreze o poder da oração. As suas orações estão chegando ao trono da graça, todas elas. Não é porque Deus não está fazendo do seu jeito, não é porque Deus não está realizando os seus desejos apenas, que Ele não está ouvindo. Ele está ouvindo todas as suas orações, porque elas são feitas em nome de Jesus, e Jesus é o caminho que nos põe diante de Deus, e portanto saiba que as suas orações chegam ao trono da graça, todas elas. E assim como as nossas orações são acolhidas diante de Deus, o Deus que está sentado no trono intervirá. E quando Ele intervir, agindo Ele, quem o impedirá? Creia no seu Deus. Confie no seu Deus. Se você ama a Deus, você investirá mais tempo em oração para estar na presença dEle. Ficamos fascinados com o avivamento, com os movimentos, com os moveres de Deus sobre o seu povo, e ansiamos isso. Esses dias eu estava lendo aí uma frasezinha sobre esse avivamento em Asbury. A pessoa estava perguntando: você gosta disso, mas na reunião de oração de sua igreja você não vai, né? E você quer ser avivado, quer o avivamento. Falando de reunião de oração, terça-feira não haverá reunião de oração na nossa igreja, né?
foi cancelada. A reunião. Mas a prática da oração não, viu? Ore ao Senhor. Busque a Ele. O caminho está aberto. E nos leva sempre à presença do Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos livre de todo mal.